Fala galera, eu sou Yuri Costa e já é quase Páscoa. Nossa, como o tempo passa rápido. E por isso o Ponte do Reino de hoje é especial, com uma animação incrível, O Príncipe do Egito, feita pela DreamWorks em 1998. Eu escolhi a dedo essa animação por vários motivos. Primeiro porque é Páscoa e essa animação fala sobre isso. Segundo porque é uma das minhas animações favoritas. É muito bem feito e tem uma trilha sonora maravilhosa. Terceiro, porque eu acho muito relevante a gente conversar um pouquinho mais sobre o caráter de Deus e a história da salvação. Deus o salvou para ser o nosso libertador. Pare com isso! E você é Moisés. É nosso libertador. Eu mandei parar! Tem gente que vai achar meio marmelada eu usar esse filme, porque querendo ou não, é uma história bíblica, né? Geralmente a gente pega um filme da cultura e cria pontes até o reino de Deus. Mas hoje a gente vai criar uma ponte daqui pra lá, saindo do reino de Deus e indo em direção às pessoas, e de uma das dúvidas mais comuns que eu ouço por aí. Se Deus é bom do jeito que você falou lá no último vídeo do Simba, e se você ainda não viu esse vídeo, ele tá aqui ó, pra você assistir. Então por que no Antigo Testamento ele mata tanto, ele é tão cruel? Deus? Quando Deus começou a se importar conosco? Aliás, Moisés, quando você começou a se importar com escravos. Mas antes eu não posso deixar de te lembrar de clicar no joinha, meu. É super fácil, só levanta a tela aí rapidão e clica lá que já ajuda demais o canal. Eu acredito em milagre, então participa do milagre que é esse vídeo ter o mesmo número de likes que ele tem de visualização. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e clica também no sininho para você receber as notificações quando sai vídeo novo por aqui e ser uma das primeiras pessoas a assistir. O Príncipe do Egito conta a história de Moisés. O povo hebreu era escravo do Egito há 400 anos quando o faraó mandou matar todo bebê hebreu que fosse homem para controlar a população e evitar uma possível rebelião. Nesse momento, Joquebede põe o seu filho mais novo em um cesto e o coloca no rio Nilo. E ele acaba sendo adotado pela realeza egípcia e cresce como um autêntico príncipe do Egito. Eu sei quem você é. E você não é o príncipe do Egito. Miriam? O que você disse? Mas quando adulto, ele acaba descobrindo que na verdade ele era hebreu e começa a olhar para os escravos com outros olhos. Em uma tarde qualquer, ele tenta impedir um egípcio de maltratar demais um escravo e nesse processo ele acaba matando sem querer aquele capataz egípcio. Ele fica assustado e foge do Egito pelo deserto até as terras de Midian, onde ele conhece Zípora e se casa com ela, a filha do sacerdote Jetro, e se torna um pastor de ovelhas. Um dia, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele se depara com uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E então Deus começa a falar com ele através daquela sarça. Deus lhe dá uma missão, a de voltar até o Egito e libertar o povo de Deus em nome dele. Mas Moisés, sozinho não pode fazer nada. Zípora, por favor. Moisés e sua esposa vão então e por várias e várias vezes falam com o faraó pedindo para que ele liberte o povo. Mas o faraó segue irredutível e cada vez que ele nega, Deus lança uma nova praga sobre o Egito. Água transformada em sangue, rãs, doenças, gafanhotos, moscas, piolhos, a morte do gado, chuva de granizo e até escuridão total. Todas essas coisas vêm sobre o Egito, mas o faraó persiste em manter o povo de Deus escravo. Por fim, Moisés dá um último aviso ao faraó e naquela noite o anjo da morte desce à terra. Uma outra coisa virá. Uma coisa pior do que tudo o que já se conhece. Por favor, perca o desprezo pela vida antes que ele destrua tudo que é caro a você. Pense em seu filho! Ele vem ceifando a vida de todos os primogênitos e só não leva dos hebreus também porque eles tingem o batente das portas das suas casas com o sangue de um cordeiro puro. Inconsolável, o faraó que perdeu seu filho acaba deixando o povo partir e eles seguem livres até o Mar Vermelho. Mas o faraó volta atrás na sua palavra e persegue os hebreus por vingança, querendo matar todos eles. Quando eles se aproximam, Deus se coloca entre eles e o povo hebreu como uma enorme coluna de fogo, enquanto Moisés abre o Mar Vermelho ao meio e o povo de Deus passa em terra firme. Quando a coluna de fogo se vai, os egípcios voltam a perseguir os hebreus e entram também no mar, mas aí o mar se fecha
e dizima todos eles. E assim o povo se vê livre da escravidão do Egito e passa a peregrinar pelo deserto em busca da terra prometida por Deus. Quando a gente fala em Páscoa, algumas pessoas pensam em ovos, em chocolate e em coelhinhos, e outras pensam em Jesus e no seu sacrifício e sua ressurreição. Mas não são muitas as que sabem que a Páscoa começou muito antes de Jesus. A festa da Páscoa, caso você não saiba, é celebrada desde esse momento, quando os hebreus são libertos da opressão do Egito. O Senhor falou comigo outra vez. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas, porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos, mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, a praga não entrará. O livramento do santo juízo de Deus através do sangue do cordeiro que cobria suas casas e a tão esperada liberdade e fuga do Egito são os motivos dessa comemoração. Mas não tá errado quem pensa na morte e ressurreição de Jesus, tá? Afinal, o que aconteceu na história de Moisés era apenas um prenúncio do que um dia aconteceria com Jesus. Ou seja, é a parte mais importante da história da humanidade e é por isso que eu acho importante a gente esclarecer isso aqui. Você e seu povo têm minha permissão para partir. Deus criou um mundo bom e fez o ser humano à sua imagem e semelhança e disse para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele o fizesse, ele morreria. Mas o ser humano come da árvore. Ele decide se separar de Deus. Ele se rebela contra a ordem de Deus e assim a morte entra na história. Deus queria isso? Não. Ele disse para que não comêssemos do fruto. Nós é que o desobedecemos. Deus não vai abandoná-lo. Então não nos abandone. Aqui vale ressaltar duas coisas. A primeira é que alguns questionam por que Deus colocou a árvore afinal no jardim se ele não queria que a gente comesse e morresse. Bem, o fato é que se não houvesse nenhuma forma de desobedecer a Deus, então nós o obedeceríamos apenas por obrigação, de uma forma escrava. E como você vê no Príncipe do Egito, Deus não quer escravos, mas filhos. Nenhum reino deve se apoiar nas costas de escravos. A segunda é que Deus não nos pune com a morte. Ela é apenas uma consequência da gente ter se desligado de Deus, que é a vida. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Um pai chega para um filho e diz: filho, não põe o dedo na tomada, porque se você colocar, você vai tomar choque. O filho desobedece o pai e põe o dedo na tomada. O que acontece? Ele toma choque. Mas não foi o pai que, vendo que o filho desobedeceu, o puniu com um choque. O pai, na verdade, não queria que o filho tomasse o choque. Por isso ele o alertou. Mas diante da tola escolha do filho, o choque foi inevitável. Ramsés vai provocar seu próprio infortúnio. Da mesma forma, se o homem se desconectou da vida, ele experimenta a morte. Mas Deus não se alegra com isso. Se engana quem acha que Deus pune as pessoas com a morte ou que ele tem prazer na morte delas, sejam quem forem, mesmo que sejam pessoas más. Aliás, a Bíblia diz com todas as letras que Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, que ao contrário, ele deseja que ele se arrependa e viva, não que ele morra. Por isso Deus fez o impensável por nós, sacrificou seu próprio filho para que nós não morrêssemos. E se aceitamos sua morte em nosso lugar, vamos viver para sempre. Mas se não aceitarmos, não é como se Deus nos punisse com a morte ou com o inferno, que é a separação eterna de Deus. Mas ainda assim a gente vai experimentar essas coisas como uma consequência natural da nossa escolha de desconexão de Deus. Ramsés, sua teimosia está lançando a desgraça sobre o Egito. Ela acabaria se simplesmente libertasse meu povo. Eu não vou aceitar ordens. Não vou ser ameaçado. Sou a estrela da manhã e da noite. Eu sou Faraó. Como Deus é muito bom, ele nos avisa sobre isso constantemente. Tanto hoje, inclusive, pelos vídeos aqui do Ponte do Reino,
como no Antigo Testamento. Quantas vezes, mesmo diante de grande perversidade, Deus não se compadeceu das pessoas e deu para elas mais e mais chances delas se arrependerem. Com o faraó, por exemplo, Deus segurou a morte por 9 vezes, enviando pragas que os alertassem do terrível mal que viria sobre eles se eles não aceitassem serem salvos pelo Deus verdadeiro. Mas o faraó continuou se recusando e acabou por experimentar a consequência das suas escolhas. Você sempre me trouxe problemas. Mas também sempre esteve pronto para me livrar desses mesmos problemas. Isso também acontece em uma porção de outros textos do Antigo Testamento. É verdade, muita gente morre, mas todas elas tiveram inúmeras oportunidades de se arrependerem. Deus não desejava que elas morressem, mas essa foi a escolha que elas fizeram até o fim. E a triste notícia é que isso continua até hoje. Então, com todo o amor do meu coração, aceite o sacrifício de Jesus como a única forma de resolver o problema da sua separação da vida, que é Deus, e seja livre da morte de uma vez por todas nessa Páscoa. Veja o seu povo, Moisés. Ele está livre. O que você achou desse ponte do reino invertido? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.